Ok. Salve, Rainha Santíssima, falei-nos o glorioso e o justo São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações, boa noite, seja bem-vinda. Jéssica, seja bem-vindo. Todos que vão estar presentes. Já quero acolher no Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Também todos aqueles que, possivelmente, pela ordem da graça, vai poder escutar esta pregação. Tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas tudo foi consertado pela graça de Deus, né? Aqueles probleminhas de última hora, de conexão, de montagem do estúdio, coisas que acontecem no dia a dia. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Wellington Martins, sou casado com a Tatiana Martins, e exercemos aqui o que alguns chamam de apostolado, outros chamam de ministério. O fato é que nós somos cristãos católicos, batizados, e exercemos a graça santificante por meio da nossa vida. E como Santo Agostinho diz, a pregação ela é eloquente quando é a vida que fala. Ou então, mesmo quando, como diz São Francisco de Assis, pregue, anuncie. Se preciso, utilize de palavras. E hoje nós pregamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque fomos convidados e chamados a isso no nosso batismo. E o Senhor me inspirou uma pregação, a qual o título eu dei Via Dolorosa, que de fato é o que nós vamos meditar, segundo a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Nós podemos pegar tanto aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 20, como no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 26 e 27, ou mesmo o Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 32. Porém, quando nós pegamos no Evangelho de São João, o evangelista João, o discípulo amado de Jesus Cristo, é dito assim: eu disse para vocês o Evangelho de Marcos, o de Lucas e o de Mateus, que de fato é o que nós vamos estar tratando. Eu vou estar utilizando também da Sagrada Escritura, como foi dito, mas também da Sagrada Tradição, né, da Santa Igreja. E, claro, que do Sagrado Magistério. Mas eu quero começar pelo Evangelho de João, a qual não vai tratar diretamente o tema, mas ele vai ser um grande complemento para a nossa alma. Mas antes de tudo, traçamos o sinal da cruz, mas vamos rezar também. É importante que nós tenhamos essa comunhão com a palavra de Deus. Claro que eu já pedi, né, nas chamadas da live, que você já fosse orando, já fosse silenciando o teu coração. Feche os teus olhos por alguns instantes, olha para dentro de si, procura a imagem do Salvador, procura de fato a divina inabitação da alma. Mas o que é isso? Silencia o teu coração e escuta. Geralmente nós comungamos do corpo e sangue de Cristo na Santa Missa, o mistério da Eucaristia, né? É Jesus de fato, é Deus ali presente, é o próprio Senhor, é a sua carne, é o seu sangue, e nós comungamos. Qual foi a última vez que você comungou do corpo de Cristo? Você que é
católico, você que foi batizado, você que se confessou, que se preparou de fato para viver o mistério da comunhão, participar da mesa do banquete do Cordeiro na Santa Missa. Foi no domingo? Foi na segunda-feira? Foi hoje mesmo? Naquele momento nós temos ali a graça de experimentar a carne de Deus, o sangue de Deus. Porém, os grandes mestres da vida espiritual, eles falam também sobre uma divina inabitação na alma. E o que seria isso? Deixe-me falar para você com as palavras dele. A união sacramental de Jesus com aquele que comunga é transitória. Ou seja, nós tomamos da Eucaristia e nós temos ali de fato a carne de Deus, o corpo, o sangue de Cristo. Nós tomamos como alimento. Ele mesmo diz que a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Não representa, não simboliza, não é simplesmente uma memória, mas de fato nós comungamos da carne de Deus. E isso é loucura para aqueles que estão lá no mundo, é loucura para muitos que não professam a nossa fé, mas para nós que participamos da igreja instituída por Jesus Cristo, de fato não é loucura, mas é sabedoria comungar da carne de Deus. E é dito assim, que na forma sacramental ela é transitória, porque nós tomamos ali e ela vai se dissolvendo, e no mistério não somos nós que tomamos o alimento e transformamos o alimento em energia para o nosso corpo, mas com o corpo de Cristo é diferente. Ele vai santificando, ele vai nos santificando, para que nós possamos alcançar o prêmio futuro de ter um corpo glorioso. Ele vai transformando o nosso corpo, então, para que nós alcancemos depois essa santidade de termos um corpo glorioso, assim como é o corpo de Cristo. Assim como é o corpo de nosso Senhor. Então olha que beleza, olha que mistério. É claro que simplesmente com o raciocínio humano nós não vamos compreender isso, mas pelo Espírito nós vamos experimentar e vamos alcançar esse prêmio que nos é reservado na vida futura. Um corpo glorioso como o corpo do Senhor. Mas como os grandes mestres da vida espiritual dizem, o que acontece? É uma união ali transitória quando nós comungamos. Por quê? Porque o corpo vai se dissolver, a Eucaristia ela vai se dissolver, né? E nós vamos ficar com ela ali fisicamente por um tempo nos nossos lábios, mas vai se dissolver. Então é transitório. Enquanto que a união que se opera pelo amor divino e a graça santificante é permanente. Então aqui ele está falando sobre a divina inabitação da alma. Quando de fato, como o Senhor falou para Santa Teresa de Ávila certa vez, quando ela perguntava: Senhor, quanto tempo o Senhor fica comigo na comunhão? E o Senhor falou assim: o tempo que você quiser. Por quê? Porque há a inabitação da alma, ou seja, a divina inabitação da alma. Você continua ali conversando com o Senhor, o Cristo que você comungou, você continua em intimidade com Ele pela graça santificante. Então, olha que maravilha, olha que bênção, olha que beleza. Então, é essa experiência da inabitação da alma que eu convido você a viver neste momento. Silencie o teu coração. Lembra-te, quando foi a última vez que você comungou do corpo de Cristo, para que você tenha um norte, para que você tenha um princípio da sua oração. E aí você silencia e vai deixando que nesta noite, esta noite agraciada, o Espírito Santo de Deus, ele vai falando com você. O Espírito Santo de Deus, ele vai orando em você. Por quê? Porque o teu corpo, de fato, é templo do Espírito Santo de Deus. O teu corpo é sagrado. O teu corpo é sagrado, sim. Então deve ser tratado como tal. Não de uma forma dentro da idolatria, mas com respeito, com modéstia, com pudor, com moral, com dignidade. Então, deixe o Espírito Santo orar em você neste princípio de noite. Eu já peço a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Santo Antônio de Pádua e do glorioso e do justo São José, para que interceda pela nossa alma nesta noite e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos ser dóceis ao Espírito Santo, silenciosos, porque somente aquele que tem um silêncio interior, ele pode progredir nessa vida interior, porque ele vai escutar e pela escuta ele vai obedecer, assim como fez o glorioso e o justo São José. Amém? Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus,
que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero, pela oração do Senhor, consagrar esta pregação e consagrar todos vocês que estão assistindo, assim como a mim também, a minha esposa, os meus filhos, por meio desta oração, ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Salete Reconciliadora dos Pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Amém. Então, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, o discípulo amado, João, o evangelista, ele diz: Então eles tomaram Jesus e conduziram-no para fora, e levando a sua cruz, saiu para o lugar que se chama Calvário, em hebraico, Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de um lado, outro do outro lado, e Jesus no meio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu peguei exatamente o Evangelho de São João por conta de que São Marcos, que era discípulo de São Pedro, né? O nome dele, João Marcos. Ele era discípulo de São Pedro, o evangelista Marcos. Lucas, discípulo de São Paulo. E Mateus, que é Levi, também chamado apóstolo, eles falam de uma forma diferente. Quando eles falam desta passagem, eles colocam que existiu um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, ou seja, Simão o Cirineu, que tomou a cruz junto com o Senhor. Mas João não diz. João diz simplesmente assim: então eles tomaram Jesus e conduziram-no para fora. E levando sua cruz, diz que Jesus levava a cruz. Ele não cita que houve um Simão, um Cirineu que ajudou a Jesus. Mas por que ele não cita? Não é porque está equivocada a palavra, mas porque naquele momento Jesus saiu de fato levando a cruz. Simão foi tomado no caminho depois. Mas quem saiu levando a cruz foi Jesus. E é interessante quando o Senhor começou a inspirar essa pregação no meu coração, que já faz alguns dias que o Espírito Santo vem falando sobre ela, e para não desperdiçar a graça, peço até perdão a nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, porque muitas graças, muitas vezes são desperdiçadas. Por quê? Porque nós não damos atenção ao que o Espírito Santo está falando, e nós acabamos sufocando, abafando a voz do Espírito Santo no nosso interior. Por quê? Talvez por um excesso de timidez, talvez porque nós nos deixamos ser oprimidos pelas nossas limitações humanas, ou muitas vezes até mesmo pelo respeito humano. Mas se eu pregar isso, o que vão falar? É claro que toda e qualquer pregação é primeiro para a sua vida. Então, quando o Senhor te inspira, você tem que meditar, você tem que silenciar no teu coração, você tem que orar em cima, você tem que fazer anotações. Para quê? Para que você possa viver aquilo que vai ser anunciado, aquilo que vai ser pregado, para que você não seja um hipócrita. Então é necessário e é importante primeiramente você viver a oração. Por isso, repito, Santo Agostinho, ele diz que a pregação ela é eloquente, ela tem força, ela tem validade quando é a sua vida que fala. E esta via dolorosa, ela é propícia para esse tempo de hoje que nós estamos vivendo, o tempo da quaresma. As quaresmas que eu tenho vivido de alguns anos para cá têm sido quaresmas muito difíceis, de muitas lutas, de momentos a qual talvez eu fale, Senhor, tu me abandonou, quando na verdade eu te abandonei. Acaba se acusando a Deus de algo que é a sua vida que não está de acordo. Então eu passei por alguns anos vivendo a quaresma de uma forma muito difícil, muito sofrida, muito penitente no sentido de pedir perdão para Deus pelas faltas,
pela falta de uma plenitude na vivência da quaresma. E esse ano tem sido uma quaresma, claro, que toda quaresma tem a sua dificuldade, mas tem sido uma quaresma de graça, uma quaresma que o Espírito Santo tem falado, que o Espírito Santo tem agido. Com a graça de Deus, a minha esposa tem me ajudado muito na vivência dessa quaresma, na vivência do nosso lar em si, né? Dizem, né? Com toda certeza, isso só pode ser a voz que vem do alto, que a mãe, a mulher, a esposa, ela é educadora por excelência. Então, enquanto o homem, ele vai em ação e ele tem que ter uma vida constante e profunda de oração, porque quando ele cai, quando ele não está no caminho de Cristo, quando ele não é um imitador de Cristo, quando ele não se deixa moldar na forma que tem José e Maria de Nazaré, para moldá-lo à imitação de Cristo, quando ele não se deixa dessa forma, toda a família padece, toda a família sofre. Mas quando ele se deixa moldar, e quando a esposa, né, aquela que é ali o suporte dele, aquela que o suporta, aquela que é a intercessora particular, é educadora por excelência, mas é intercessora por excelência também do homem, né? Então, quando ela está ali, ela de fato, ela dá essa força para ele. É interessante isso, é um mistério maravilhoso, porque ele está levando, ele está puxando a família, mas ela está lhe dando esse suporte para ele. E essa quaresma tem sido uma quaresma onde o Espírito Santo de Deus tem falado, o Espírito Santo de Deus tem movido a nossa casa, tem movido a nossa vida de oração, tem movido a vida dos nossos filhos. Eu tenho visto como tem sido benéfica esta vivência da quaresma, da forma como nós estamos vivendo ela plena em família, até porque, né, nós somos uma família, então essa família, ela tem que caminhar junto, ela não pode ser dispersa, o homem não pode viver a quaresma sozinho, a mulher não pode viver a quaresma sozinha, claro que não, os filhos não podem viver a quaresma de forma individual, nós temos que viver juntos, unidos, porque nós fomos constituídos uma igreja doméstica, onde Cristo é o centro desta família. É claro que tem famílias que se iniciaram na conversão agora, talvez é só o filho, talvez é só a esposa, talvez é só o marido, mas por isso da pregação, não é para você desistir, é para que você tenha força, seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Bom, pela intercessão de São Lucas, vou pegar aqui então o Evangelho de São Lucas para relatar a mesma passagem. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 26. 26 e 27. Via dolorosa. E é dito assim: e quando o iam conduzindo, percebe, João falou, colocaram-o para fora, ele saiu para fora, né? E depois é dito aqui: e quando o iam conduzindo, agarraram um certo homem chamado Simão Cirineu, que voltava do campo, e puseram a cruz sobre ele, para que a levasse após Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante porque, segundo a paixão de Jesus Cristo, esse Simão da cidade de Cirene, né, o chamado Cirineu, ele de primeiro momento ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Cristo, eu já quero deixar isso claro para você, Cristo ele abraçou a cruz e ele era chamado de louco por aquele ladrão que estava ali. Por quê? Porque, claro, é uma loucura você abraçar a cruz. É uma loucura. Eles estão te flagelando, eles estão cuspindo, eles estão te esbofeteando e você abraça a cruz louco, louco. É claro que para o mundo é uma loucura viver o que nós vivemos. Para o mundo é uma loucura esse tempo de penitência, de intensificar a penitência, o jejum, a oração. De fato, é uma loucura. Se abster é uma loucura. Quando nós falamos sobre vida de santidade, as pessoas, elas te olham como se você não fosse desse mundo. Te olham como se você fosse, de fato, uma pessoa fora, né, da caixinha, totalmente aí, fora da realidade do mundo. Mas nós, de fato, nós devemos abraçar a cruz de Cristo. Mas primeiro, Ele abraçou.
Assim como ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos seus inimigos, porque vivíamos no pecado, ele nos amou primeiro, ele abraça a cruz primeiro, para mostrar que o único caminho é o da porta estreita, feita com o madeiro do lenho da cruz. Do lenho da cruz. E é interessante, porque eu estava estudando aqui São Tomás de Aquino, num livro chamado Catena Áurea, aonde muitos santos doutores da igreja, eles vêm meditar também, claro, em cima das Sagradas Escrituras, as passagens. E esse Simão, esse Cirineu, né, que é obrigado de primeiro momento a carregar a cruz, eu até coloquei um esboço aqui porque é algo muito importante, não pode se deixar passar, mas é dito assim, que ele é obrigado a carregar a cruz junto de Cristo. Primeiro, já é uma graça extraordinária. É uma graça extraordinária, porque ele tocou o sangue de Deus. Ele contemplou a sagrada face de Cristo. E eu posso dizer assim, face a face. Ele contemplou face a face. Ele olhou nos olhos de Jesus Cristo. Ele olhou nos olhos do Senhor. Compreende? Ele olhou nos olhos do Senhor. Assim, face a face, nariz com nariz. Respiração com respiração, ele sentiu o hálito do Senhor, ele sentiu o cheiro do sangue do Senhor. Que loucura! Que loucura! Muitos vão falar isso, que loucura que você está falando. Assim como muitos falaram assim, que loucura que você está falando, comer da tua carne, tomar do teu sangue, nós não somos canibais. E aí ele virou e disse assim... Eles sentiram, né? A multidão sentiu. As palavras que o Senhor fala são palavras duras demais. Quem pode suportá-la? E eles foram saindo, aqueles discípulos foram saindo, aí ficaram somente 12, né? Jesus olhou e disse assim, vocês não são os 12 que eu chamei? Pedro toma a frente e diz, sim, Senhor. Aí Jesus diz assim, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. E aqui, né, no nosso canal, na nossa família, de fato, quando perguntam para nós, até perguntaram, pouco tempo atrás, né, o irmão falou assim, eu tenho acompanhado os vídeos de vocês e tal, as pregações, né, as formações, né, que vocês dão, o acompanhamento que vocês fazem para alguns casais, né, e louvado a vida de oração em si, né? E eu falei para ele justamente essas palavras. Tomei para mim as palavras de Pedro, irmão, né? Tati, Well, Bethesda, né, a Casa da Misericórdia, a quem nós iremos? E nós olhamos para a cruz. Somente tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Somente tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. O que seria, né, da Tati, do El, dos nossos filhos, a qual nós educamos, né, na lei de Cristo, na lei da igreja, a qual nós damos uma formação para eles humana, intelectual, né, espiritual. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Essa é a nossa vida. A nossa vida é essa. A nossa vida não é uma vida de pregação em certos momentos, não é uma vida de participar da missa dominical ou da missa na semana. Não, não é só isso. A nossa vida é tudo isso. Não tem como separar. Eu vou para o emprego, eu levo eles comigo, no Evangelho. A Tati está em casa, está educando as crianças, está formando as crianças, está catequizando as crianças. É no Senhor, estamos juntos. Não tem como tirar o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o centro da nossa vida, aonde quer que nós vamos. Nós vamos visitar uma família, nós vamos visitar um irmão, um amigo, um afilhado. A nossa vida é essa, é o Senhor. A nossa vida é essa, não tem para onde correr. Nós estamos com dificuldades, nós vamos, sei lá, doente, um dos nossos filhos, ou nós mesmos vamos no médico.
é com o Senhor. Não tem como separar. É isso, e ponto, acabou. É isso, e ponto, acabou. E quando Simeão toma ali aquela cruz, mesmo que de primeiro momento foi obrigado, ali começou a vida de Simão Cirineu. Ali começou a vida de Simão Cirineu. A tal ponto que alguns santos doutores da igreja, alguns padres da igreja, eles vão falar até mesmo assim: este Simão, em verdade, não era de Jerusalém, mas peregrino e estrangeiro, isto é, Cirineu. Cirene é uma cidade da Líbia. Simão se traduz como obediente e Cirineu como herdeiro. Por isso, de modo belo, designa-se por ele o povo gentil, que era estrangeiro em relação aos testamentos de Deus, mas por acreditar fez-se cidadão dos santos, membros da família e herdeiros de Deus. Ou seja, Simão Cirineu, ele se tornou um símbolo, um sinal de Simão obediente, Cirineu, Cirene, né? Herdeiro. Então, obediência, herdeiro. Obediência leva-nos a herdar. Herdar o quê? O reino dos céus. Eu lembro de um irmão que quando pregava ele falava muito para mim sobre isso. Ele falava que a obediência leva a graça. A obediência leva a graça. Então, de fato, ele pela obediência, porque obedeceu, claro que de primeiro momento, de uma forma obrigada, mas ele alcançou a graça, talvez não pelos méritos dele, mas pelos méritos dos filhos dele. Porque esse Simão Cirineu, quando ele é citado também em Mateus, também em Marcos, é dito que ele era pai. É dito que ele era pai de Alexandre e era pai de Rufus. E Alexandre e Rufus eram discípulos. Então, ele alcançou a graça não pelo mérito dele, mas pelo mérito dos filhos dele. Assim como nós vemos lá que o povo judeu, os antigos, eles são muito lembrados, não por si só, mas por conta dos patriarcas, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, das 12 tribos, assim também, né, neste momento, Simeão, não pelos méritos em si, mas pelos méritos dos filhos que eram discípulos do Senhor. Eram discípulos do Senhor. E olha que graça tremenda Simeão acabou alcançando. Até para que você que é filho, não desista da sua caminhada. Não desista da sua caminhada. De fato, a minha conversão se deu, e depois da minha conversão, depois da minha busca, muitos membros da minha família, até mesmo meus pais, eles começaram a se aprofundar mais na fé. Porque eles viviam uma fé, sempre fomos católicos, mas um católico distante, um católico frio, um católico frívolo, melhor dizendo assim, um católico que participava da missa só por preceito, mas não por conhecer de fato o mistério da Santa Missa, o mistério da Santa Igreja. Então você que é filho, não desanime se o seu pai e sua mãe não caminham com você, mas pelo contrário, seja você, alcance, arranque méritos e graças do céu para que eles se convertam também. Então, até mesmo você que serve para você esposa, ou para você esposo também, que a sua esposa ou esposo não caminha com você, permaneça fiel, seja obediente para alcançar a graça, né? Como Santa Francisca Romana foi obediente e alcançou a graça. Assim como Santa Rita de Cássia foi obediente e alcançou a graça da salvação da alma dos seus filhos e da salvação da alma do seu esposo também, que se converteu, ele que era de uma família de assassinos. Então, olha aqui, na história da Santa Igreja, claro, temos Santa Mônica também, que alcançou a graça da conversão do seu filho, né, Santo Agostinho, bispo de Hipona, doutor da Igreja. Olha que graça extraordinária foi alcançada, né, pela vida desta mulher, né, e dessas outras que eu citei também. Então, é dito aí que ele era pai de Alexandre de Rufo, que de fato foi citado justamente para dar este peso, né? Dizer que ele tinha uma família e até mais, para que aqueles que
tanto Marcos, Lucas como Mateus deixou bem claro essa questão da questão de Alexandre Rufus, para mostrar que ele era pai, que ele tinha uma família e de que este homem vivia para testemunhar tudo aquilo que ele presenciou, né, no momento da paixão de Jesus Cristo. E olha que interessante quando se diz isso, porque de fato, quando uma pessoa tem uma experiência com Cristo, nós vamos ver isso em todo o Evangelho, logo ela não se cala. Quando ela tem uma experiência com Jesus Cristo, eu até comentava isso, né, com um irmão que trabalhava comigo, que de fato também tem por nome João, de que quando você tem uma experiência com Jesus, você não se cala. Você anuncia, você acaba anunciando para sua esposa, você acaba anunciando para os seus pais, você acaba anunciando para amigos, para os seus filhos, que seja, você não consegue ficar quieto, né? Nós vemos todos aí, quando você pegar a Sagrada Escritura, começar a ler o Evangelho, né? Você vai ver que todos que tiveram uma experiência com Jesus, se aproximaram, conheceram, eles não se calaram. Eles começaram a pregar, eles começaram a anunciar. Claro que cada um com o seu carisma, claro que cada um com o seu chamado, mas, de fato, o Espírito Santo não nos deixa quieto. Ele se movimenta, ele nos incomoda, ele nos exorta, ele nos inspira, ele nos impulsiona a anunciar a palavra de Deus. Amém? E é interessante porque você vê que Cristo toma a primeira cruz, depois Simeão toma a cruz. E também nós percebemos nisso que Cristo, ele nos convida a abraçar a cruz. Nós somos convidados. Então ele não carrega, de primeiro momento ele carrega sozinho para nos dar o testemunho, para nos indicar o caminho. E aí nós somos convidados a abraçar a cruz com ele. E quando abraçamos a cruz, temos a intimidade de tocá-lo. Temos a intimidade realmente de ali nos misturar, né? Temos a intimidade da divina inabitação da alma, fazer do nosso coração um só coração com o coração do Senhor. Assim como uma santa da igreja, chamada Santa Verônica, pôde experimentar. Não estou falando de Verônica da tradição, né? Da Sagrada Face agora, do véu. Vou falar dela um pouco mais para frente, mas estou falando de Santa Verônica, mais ou menos da Idade Média, onde ela teve a experiência. Ela queria muito unir o coração dela ao coração da Santíssima Virgem. E quando ela alcança essa graça, claro que é uma mística muito profunda, mas quando ela alcança essa graça, ela percebe que o Imaculado Coração da Virgem é o Sagrado Coração de Jesus. Como assim? Peraí, não estou falando heresia. Estou falando da habitação, da intimidade. Então ela percebe que o coração da Virgem bate, né, com as batidas do coração de Jesus. E aí ela percebe, claro, também ali Santa Faustina Kowalska, que percebe que o seu coração foi tirado de si e depois é o coração de Cristo colocado no peito dela. É tremendo os mistérios que os cristãos, de fato, autênticos, pediam ali, viviam a santidade, o Senhor dava uma mística para eles. Olha que maravilha, Santa Faustina Kowalska sentindo o coração. Primeiro Cristo tira o coração dela e depois Cristo coloca o coração dele no peito dela e ela sente essas batidas. Da mesma forma, essa Santa Verônica sentiu ali que o coração da Virgem batia as batidas do coração do Senhor. Batia as batidas do coração do Senhor. Que maravilha! Eu digo, isso não é uma graça a qual muitos experimentam, mas o que eu quero dizer com isso é que você precisa aprofundar a sua vida em intimidade com o Senhor a ponto de viver essas experiências maravilhosas. É claro que talvez você não vai viver a mesma experiência que Santa Verônica, né, da Idade Média, não vai viver a mesma experiência que Santa Faustina Kowalska, a secretária da Misericórdia, mas é fato que você vai viver as experiências que o Senhor quer que você experimente. Por exemplo, nós não vemos aí um Santo Agostinho, né, nos escritos dele, nós não vemos aí grandes milagres. Nós vemos o milagre da conversão, né? Nós vemos aí o milagre da conversão. Mas já em Santo Antônio de Pádua, quantos milagres? Ele que era o martelo dos hereges, boca de ouro, né? Que a pregação dele movia realmente, doutor da igreja por isso. Mas nós vemos também que o Senhor usava dele para realizar muitos milagres. Milagres de curas físicas, pessoas que foram ressuscitadas, não é mesmo? Pela oração dele. Então, um São Francisco
a um São Francisco Xavier, né, que eram milagres extraordinários que acontecia, né, mas outros não, são mais de conversão, né, de aconselhamento, né, um São João Maria Vianney, confessor, passava horas no confessionário, um São Padre Pio. Então você vê aí homens e mulheres como a Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja, né, ali padroeira dos missionários, né? Mesmo sem nunca ter saído da sua cela, padroeira dos missionários, ou seja, aqueles que vão em missão, né? Então você percebe tamanha graça. Tudo por quê? Porque há uma intimidade com o Senhor. Há de fato sabe, o Cristo é o centro. E o que nós precisamos hoje, o que a nossa sociedade, a nossa nação precisa hoje, é que você assuma a sua fé, que você assuma a sua identidade cristã, católico, que carregue uma cruz no peito, que carregue, mas é só um símbolo. Sim, de fato, que marca a tua alma, que espiritualmente derruba os demônios que de fato são os nossos inimigos. Então, abraça a cruz de Cristo, não tenha medo de abraçar a cruz de Cristo. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir para não ficar tarde. Claro, ainda citando um pouco mais do Cirineu, né? Só mais dando mais um passo. Cirineu também, quando se diz que ele era pai, né, de Alexandre de Rufo, mostra o quê? Que ele era o homem. Qual é o papel do homem? Abraçar a cruz. Abraça a cruz e traz ela para a sua família. Traz ela para o seu lar. Crava a cruz no centro da sua família. Você é aquele que vai levar. Tá pesado? Tá pesado, mas Jesus está ali. No momento que você abraça a cruz, você está abraçando Jesus. Você está ali prestando a devoção à sagrada face de Cristo. Você é o primeiro homem. Você tem que ser o primeiro a dar o passo. Né? Você que é o namorado, você tem que chamar a sua namorada para a santidade, né? Para a castidade. Para viver a adoração, para viver o mistério da confissão, para comungar piedosamente, para viver os mistérios do Santo Rosário. Você é o primeiro, você que tem que chamar. Você que é noivo, você tem que chamar a sua noiva. Você que é esposo, você tem que chamar a sua esposa. Olha o seu papel ali, abraçar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nem estou de olho no horário, meu Deus. Mas louvado seja o Senhor. Então você é o primeiro a chamar, é o chefe de família. Então, deixa eu seguir um pouco mais. Olha aqui, eu até marquei isso na inspiração, né? Que nesse episódio Simeão ele se torna modelo real de todo homem, esposo e pai. Nos revela a missão real do homem, ser suporte para Cristo. Quando se diz suporte para Cristo, é ser submisso a Cristo, é estar ali junto com o Senhor, testemunha para a família, o primeiro a carregar a cruz do lar, rumo ao lar, né? Carregar a cruz do lar rumo ao lar, ou seja, a nossa pátria celeste, né? Também São Beda ensina aqui, ó, quando eu estava falando para você da tradição, São Beda ensina, Simeão se traduz como obediente e Cirineu como herdeiro. Então você, homem, você, pai, é o primeiro a ser, que deve ser obediente ao Senhor para ser herdeiro. E quando é herdeiro, deixar a herança também para quem? Para a sua esposa e para os seus filhos. Até quando nós pregávamos ontem na rádio, né, no programa, né, Famílias Sustentadas por Deus, o Senhor inspirou no coração, o que não estava programado, mas de que um homem, qual foi as palavras exatas que eu utilizei, que o Senhor colocou no meu coração? Sobre obediente, sobre ser herdeiro, né? O homem, ele deve assumir primeiramente o papel do imitador de Cristo, né? Por quê? Obrigado, Espírito Santo, por me lembrar. Por quê? Porque o homem que, a exemplo, né, do glorioso e do justo São José, ele se coloca no molde, né, de São José, ele começa a imitar a Cristo. Porque José é o justo, né? José é o modelo, né, que nos foi confiado por Deus para sermos imitadores de Cristo. E olha só, por quê? Porque quando São José, né, acabou partindo, né, faleceu nos braços de Jesus e da Santíssima Virgem, por isso patrono da boa morte, Cristo, ele assume o papel de homem, né? Homem no sentido assim, o homem da casa.
meu pai faleceu, agora eu sou o homem da casa, então eu tenho que cuidar da minha mãe. Tanto que ele só iniciou o seu ministério, né, a partir dos seus 30 anos. Né? Então, quando José faleceu, né, Jesus ainda não tinha assumido o seu ministério, mas ele assumiu o seu papel quanto homem, porque ele aprendeu isso com José. Claro, ele é Deus, ele ensinou José, mas ele aprendeu com José quanto homem, porque ele é 100% homem e 100% Deus, né? Então ele assume esse papel. Então, essa primeira parte da pregação, ela fica muito forte para você, homem, para você, pai, para você, esposo. Abraça a cruz, contempla a sagrada face do Senhor, sinta o cheiro do sangue do Senhor, se deixe lavar pelo preciosíssimo sangue do Senhor, para que caia por terra todos os vícios, para que caia por terra, de fato, aí, toda aquela vida de pecado, para que você abandone a vida de pecado, abandone os vícios, né? Sabe, aquele abraço que você estava lá no vício, no pecado, na murmuração, nas fadigas. Não, abandona tudo isso e abraça a cruz de nosso Senhor, mesmo que de primeiro momento seja por obrigação, mesmo que seja pelos méritos dos seus filhos, por aqueles que oram por você, mas agora é hora de você abraçar a cruz de nosso Senhor, contemplar a sagrada face, olhar nos olhos dele, aprender dele. Silencia. Simeão não disse nada, ele abraçou a cruz do Senhor, ele pôde tocar no Senhor. Ele pôde aprender olhando nos olhos do Senhor. E ele seguiu com o Senhor para o seu lar, para a sua pátria celeste. Não é mesmo? Claro que houve aquele medo natural. Houve aquele medo natural, por quê? Porque quando eu chegar lá em si, a vergonha, né, houve a vergonha sim, né, como a vergonha de, eu vou me converter, no sentido de, eu vou começar a ir para a igreja, eu vou ficar ainda ali, né, como dizem as chacotas, vai ficar na saia do padre, vai virar beato e tal. Louvado seja Deus se você virar um beato, né? Porque beato é aquele que está no caminho da santidade, né? Então, louvado seja Deus se você se tornar um beato, uma beata. Claro que aí vem aquela vergonha de aquele apontamento dos seus mesmo, né? Daqueles que estão lá. Se imagina agora imagina você homem, né? Mas imagine se você também mulher. Claro que vai ter uma parte da pregação que vai ser focado em você, mas imagine-se agora, né? Todo apontamento, xingamento, né? Toda a humilhação que Jesus passava, aí alguém, você, vem cá, ajuda ele. Você, vem cá, vem participar da missa. Vem viver a oração do Santo Rosário, um ofício de Nossa Senhora. Vem participar da Via Sacra. Vem participar de uma pastoral, de um movimento da igreja, né, da Santa Igreja. E aí você fica meio assim, com vergonha. Né? Vergonha por quê? Porque vão me olhar. Eu vou ter que mudar de vida. Aí vem aquele medo das acusações dos amigos do mundo, não é mesmo? Até mesmo aquela pressão espiritual. Né, da mudança de vida. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Não é mesmo? Mas supera tudo isso. Abraça a cruz do Senhor, não tenha medo. Porque ali vai ter dificuldade, possa ser que tenha enfermidade, possa ter que tenha perda de amizades, pessoas se afastem de você, pode, porque você vai começar a remar contra a maré. Mas você vai ter a força e o vigor de Cristo. Tudo que você viveu para trás vai ser lixo. Tudo que você viveu para trás é esterco, não serve para nada. Você vai começar a perceber isso. Você vai poder olhar com os olhos do Senhor. Você vai poder amar um amor verdadeiro. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida e na vida das pessoas, sendo tocadas, sendo mudadas. Convertendo sabe, verdadeiramente, né? Pessoas que estavam perdidas ali, sendo tocadas pelo Senhor, que elas vão enxergar em você. E claro, não vai ser mérito seu, não é para te engrandecer, não é mérito seu, mas é porque você está caminhando com o Senhor. Claro que vai ter momentos que vai parecer que o Senhor não está na cruz, só você vai estar carregando a cruz ali, mas o Senhor vai estar ali, Ele vai estar dentro de você. Ele vai estar assistindo você lutar por Ele. E isso é maravilhoso. E você, mulher, olha que papel extraordinário teve também
segundo a santa tradição da igreja, a qual ela denomina aquela mulher que pegou o véu. E olha como é belíssimo a vivência da modéstia, a vivência do pudor. Olha, aquela mulher em meio a toda aquela agitação, Simeão já estava ali naquela cena também, mas a mulher, ela conseguiu passar por toda aquela agitação, por todo aquele turbilhão, por toda aquela gritaria, né? Realmente aquele vendaval, né? Ela conseguiu passar por tudo aquilo, chegou até Jesus, estendeu o seu véu para enxugar o rosto do Senhor, e naquele véu ficou estampado a sagrada face do Senhor. Olha, mulher, o seu papel. O seu papel é ter estampado a sagrada face do Senhor. Mas eu deixo uma pergunta também para aquelas mulheres que não vivem a modéstia. Para que não vivam o poder, aquelas que não vivem o pudor, a modéstia, o silêncio, a vida contemplativa, a vida de oração, né? Eu pergunto para você, o que você teria para estampar o rosto do Senhor? Santa Verônica, por que a igreja chama essa mulher de Santa Verônica? Não confunda ela com a Verônica que eu falei, né, Santa Verônica da Idade Média, que foi até essa Santa Verônica da Idade Média, ela foi mestra espiritual no sentido, né, de espiritualidade mesmo para Padre Pio, tanto que ela também viveu as chamadas chagas, né? É uma mística muito profunda, né? E ela viveu, né, a mística da coroação de espinho, né, das chagas de Cristo, assim como São Padre Pio. Mas eu estou falando agora de Verônica da tradição, né? Lá da paixão de Nosso Senhor. Né? O que você, mulher, que não tem uma vida modesta, né? Modesta no sentido de vestimenta mesmo, estou falando de vestimenta, de guardar o seu corpo, né? Quando nós estamos lá diante da igreja, né? No sacrário, nós vemos que ali está o sacrário, né? Dentro do sacrário está o Senhor, né? O maior tesouro da igreja, o próprio Deus se faz presente ali. Então nós temos como que uma cortina, né? Aí tem a porta do sacrário e tem um véu. Um véu. Por quê? Porque ali está a maior riqueza da igreja. O próprio Deus. O próprio Senhor está ali. Então, por respeito, ele é guardado ali naquele sacrário. Assim como no Antigo Testamento, as tábuas da lei, não é, estavam ali dentro também, né, da arca, né, da aliança. E depois, né, a nova arca da aliança é a Santíssima, a nova e a verdadeira arca da aliança é a Santíssima Virgem, que traz no seu ventre o próprio Deus. Assim como uma mulher gestante traz no seu ventre um inocente, né? O mais inocente, que está tão próximo ali do Senhor, da intimidade com o menino Jesus. Por isso, a vida ela é inviolável. A vida ela é inviolável, né? Ali é um templo, né? A mulher que está gestando, ela é um templo da vida. Ela é um templo da vida, é um sacrário da vida. Né? Então, por que eu estou fazendo esta comparação? Né? Ao sacrário, lá está o Senhor, o próprio Deus, há, né, como que uma cortina, né? Depois há um véu. Assim o corpo da mulher, como também o corpo do homem, mas ali o corpo da mulher, ele deve estar sim coberto. Eles devem estar ali coberto, porque ele é sagrado, e ele deve ser revelado somente para o sacerdote do lar. Quem é o sacerdote do lar? É o esposo. Olha que belo, olha que tremendo. É até interessante, né? A gente é só algo interessante, mas nós vemos aí que muitas vezes a roupa de baixo, né, as roupas íntimas, né, da mulher, elas são o quê? Elas são de renda, né? Elas são de renda. E é interessante que aquele véu que está ali também é um véu de renda. Há a cortina, né, a roupa, e depois há a roupa de baixo, né? Que é a intimidade, que é tirada e que é revelada somente para o sacerdote do lar, o esposo. Olha que belo é a vivência santa do casal.
Compreende? Então, uma mulher que não vive a modéstia, que não se veste com modéstia, né? Que véu ela usaria? O que ela teria para enxugar o rosto de Cristo e trazer a imagem de Cristo estampada ali naquele momento? Entende? Compreende? Porque é uma mulher que anda com o seu corpo totalmente à vista, à mostra. Ah, mas aí vem aquela frase satânica. O que é bonito é para se mostrar. O que é belo, de fato, o que é belo, o que é sagrado, o que é santo, é para se mostrar. Cada qual no seu tempo e no seu momento. Por exemplo, há a mesa da palavra durante a Santa Missa, né, que é belíssima e que é nos mostrada e que nós somos alimentadas por ela, e depois se recolhe a mesa da palavra e é nos apresentado a mesa do sacrifício eucarístico do Senhor, aonde é nos mostrado o Santo dos Santos, para ser adorado, para ser comungado, né, e para ser como eu posso dizer, vivido. Então, há o momento de se mostrar o que é belo, o que é sagrado, não é mesmo? Para o seu esposo. Por isso você não pode se mostrar para qualquer um. Por isso a vivência da castidade, por isso a mulher, ela deve guardar, assim como o homem, a sua virgindade, e não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma. Olha o que a Via Dolorosa está trazendo para nós. Olha a meditação que havia, olha a santidade, olha o caminho de santidade, olha a porta estreita, feita pelo lenho do madeiro da cruz, abraçada por nós, a qual nós estamos sendo chamados a viver. A qual nós estamos sendo chamados a viver. Essa segunda parte da pregação, né, nos traz um mistério tremendo da vivência da castidade. Tanto para você, homem, como para você, mulher. Da mesma forma, você, homem, com o seu corpo, também é para ser mostrado no momento oportuno, no momento exato, no momento santo. Então não é vergonha nenhuma casar virgem. O mundo prega é loucura, porque o mundo prega algo totalmente diferente. O homem tem que pegar todas, a mulher tem que pegar todos. Eu vou te experimentar, eu vou te pegar, eu vou ficar com um, eu vou ficar com o outro. Olha a loucura da cruz aí. Quando eu falo para você, homem, quando eu falo para você, mulher, quando eu falo para você, jovem, abandona tudo isso que o mundo tem pregado para você, por meio das séries, por meio de filmes, por meio das redes sociais, por meio da pornografia que chove sobre você. É necessário que você abandone tudo isso. Ah, mas eu já perdi a minha virgindade, eu já tive relação com o meu namorado, eu já tive relação com a minha noiva, né? Nós já tivemos relações, eu já tive relação com um e com o outro, eu já perdi a minha virgindade. Agora você é chamado a fazer um voto de castidade. Tudo isso que eu vivi lá atrás foi lixo. Foi lixo. A partir de hoje, a partir do agora, eu vou viver a minha castidade. Ah, o meu namorado não quer viver a castidade, larga ele. Ah, minha namorada me provoca, não quer viver a castidade, larga ela. Larga ela. É melhor você largar ela e entrar para o reino dos céus do que você, junto dela, queimar no fogo do inferno. Queimar, arder no fogo do inferno. É muito melhor você largar ela e viver com Cristo. E se for a sua vocação, não tenha medo de ficar sozinho, não tenha medo de ficar sozinha, porque se for a sua vocação, o Senhor há de preparar alguém para você. Claro que você tem que buscar, mas é melhor entrar no reino dos céus, começar a participar do reino do céu, abraçar a cruz rumo ao seu lar, do que, infelizmente, vocês de mão dada serem lançados no fogo do inferno. Amém? Então, Verônica foi essa que, enxugando o rosto de Cristo, trouxe estampado: eis o papel da mulher, eis o papel da mãe, eis o papel da esposa.
trazer o rosto, a sagrada face de Cristo estampada na sua alma, claro, mas também na sua própria face. Olha, começando aqui, na sua própria face. Então, Santa Verônica é essa que é anunciada pela Sagrada Tradição, né? A sua participação na paixão do Senhor foi essa conduta modesta que ela teve, né? Trazer impresso o rosto de Jesus, ser imagem real. Então, quando a igreja fala de Santa Verônica, é porque Verônica significa imagem real, né? Imagem verdadeira. Ela traz a verdadeira imagem do rosto de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Eu coloquei algumas outras observações aqui, né? Mas que eu já falei para vocês, que o Espírito Santo já foi me inspirando, tá? Aqui, ó. Assim como o corpo da mulher é santuário, que deve também ter este respeito e dignidade, de mostrar apenas para o seu sacerdote, o esposo, foi como eu falei, consagrados em uma só carne, né, com Cristo. Então, Cristo é o fechamento, né? Cristo é o centro. Quando um homem e a mulher, de fato, vivem essa experiência, vivem esta contemplação, logo, eles vão vivendo o céu. Mesmo que já aqui nessa terra, eles já vão vivendo o céu. Um pedaço do céu. O reino do céu chegou para vós. Ou seja, Jesus Cristo está no meio de nós. Amém? Salve, Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso e o justo São José. Eu louvo a Deus pela sua vida, vocês que participaram comigo aqui desta pregação, até o momento agora, tenho certeza que vocês não vão viver mais esta passagem da Via Dolorosa de qualquer forma, né? Tenho certeza que vocês vão meditar e contemplar de forma totalmente diferente. Então eu peço que nesse momento você feche os teus olhos, vamos viver um momento de oração para não perder a graça, para que de fato possamos ser obedientes, mas também herdeiros. Então fecha os teus olhos, silencia mais uma vez o teu coração e a tua alma, volta, né? Volta a tua mente, volta a tua lembrança, volta a tua contemplação, a tua meditação para a cena da Via Dolorosa. Jesus é tirado, Jesus sai para fora, ou seja, para anunciar que ele não veio somente para os judeus, e até porque, por conta de que a cruz de Cristo, o Senhor, né, ele veio sim como herança para todos os povos, porque quem vai assumir ele, né, é o povo ali que vai se converter à sua igreja. Então contempla a cena de Jesus saindo carregando o madeiro da cruz. Jesus abraçou a cruz. Contempla isso agora. Tenta visualizar essa cena. Jesus está com seu corpo totalmente estraçalhado. Olha a meditação do rosário aí. É até a espiritualidade da nossa família, é a espiritualidade do Bethesda, da Casa da Misericórdia, é o Santo Rosário. Então Jesus sai com seu corpo todo ensanguentado, estraçalhado realmente. Suas feridas expostas, sua coroa de espinho. E ali você é convidado a abraçar a cruz do Senhor. E nesse primeiro momento, você, mulher que é casada, tenta visualizar o seu esposo sendo convidado para isso. Os seus filhos homens, né, os seus filhos homens sendo convidados para isso. Não importa se o seu filho está numa vida errada, numa vida de drogas, numa vida de bebedeiras, mesmo o seu esposo, ou de prostituição, de pornografia, que seja de jogatinas, né? Uma vida em uma seita, né? De certas denominações aí fora, né? No espiritismo, no candomblé, no protestantismo, não importa qual seja essa seita, mas imagina agora ele sendo convidado. Você que é mulher, é uma oração intercessória no momento. Você que é homem, se coloca no momento. Você que é homem, até mesmo preguiçoso. Você que infelizmente, né, vive aí na preguiça. Você que vive no pecado da gula.
você está sendo convidado, e alguns até mesmo obrigado, e que seja o teu santo anjo da guarda a te chamar, a te exortar neste momento, para você segurar a cruz, abraçar a cruz, e aí, por uma graça especial do Senhor, você pode tocar na carne de Deus, sentir o cheiro de sangue, o sangue do Senhor, que não é derramado em vão, mas que te lava dos teus pecados, que te liberta desta opressão demoníaca, desta opressão satânica, dessa contaminação espiritual. Você que era de caminhada e agora caiu, o Senhor está te libertando. E aí você olha nos olhos do Senhor. Você pode olhar nos olhos do Senhor. Eis a libertação. Você contempla o olhar de Cristo. Você não diz uma palavra. O Senhor também não. Mas você entende, mas você compreende. Neste momento é quebrado ali toda a maldição sobre a sua família. Você abandona o adultério neste momento. Você abandona todo esse espírito de agressão, de pedofilia. Você, homem sacerdote também, você abandona. Você, seminarista, independente da tua vocação, você abandona este peso, esse fardo que estava sobre os teus ombros, e você é aliviado pelo peso da cruz. E você segue com o Senhor rumo ao lar. E você que é mulher, você vendo, você contemplando, meio que distante, mas com o teu coração ardendo. Eu preciso mergulhar mais. Eu preciso ter uma vida mística. Eu preciso ter uma vida de santidade. Eu preciso ter uma vida de modéstia. Você que tem uma mentalidade feminista, você que tem aquela mentalidade satânica que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser dele, eu visto o que eu quiser. Não! Você é convidado agora a silenciar, e se de fato você quer viver essa experiência com o Senhor, se aproxima dele, deixa com que ele fale com você. Deixe com que ele fale com você. Ele estampe a sagrada face dele na tua alma, na tua virgindade, na castidade das tuas palavras, do teu olhar. Você, mulher que anda toda se insinuando na rua, deixa que essa mudança aconteça de dentro para fora. Isso é conversão, mudança de mentalidade. Deixa-se, usa agora, eu não tenho roupas adequadas para que seja um véu como o de Santa Verônica para estampar a imagem real do Senhor. Usa do teu coração agora, usa da sinceridade da tua alma. E eu já vejo muitas mulheres a partir desta pregação que vão começar a viver de forma modesta. De forma modesta. Porque o Senhor tem um carinho para com elas. Porque vocês, de fato, são sagradas. São estampas da minha imagem real. É o que o Senhor fala para o teu coração nesta noite. E aí você volta no silêncio para o teu lar, trazendo a imagem de Cristo. Você que é irmã consagrada, você leva o Senhor para a sua ordem religiosa. Para que outras mulheres sejam chamadas à vida religiosa também. Nós estamos num mundo que, sim, precisa de freiras com seus hábitos, para que inspire no coração de outras mulheres a viver essa experiência. Muitas vão e depois são seduzidas e voltam para uma vida velha, uma vida no mundo.
É necessário para que você seja a imagem real também. Mãe, para os seus filhos, traga a imagem real para os seus filhos, para outras mulheres do seu círculo, do seu convívio, da sua família. Elas precisam ver essa mudança de vida, de dentro para fora. Sim, e digo para você, né, mãe, você mulher, sim, né, essa mudança de vestimenta. Se vista de Cristo. Se vista do coração da Virgem, que bate, que palpita nas mesmas batidas do coração do Senhor. Você que é solteira no momento, você que namora e que é noiva, é necessário que você viva essa experiência de serenidade. De serenidade. E digo para você, não se preocupe em insistir na conversão do seu namorado ou mesmo do seu noivo. Se ele não quer viver isso, então, infelizmente, termine com ele. Mas é importante que você alcance o céu. É importante que você viva a experiência do céu. E se ele quiser te acompanhar, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas que ele não seja pedra de tropeço para você. Amém? E eis, de fato, que este é o segredo da oração. É a contemplação, é a meditação, é a recitação, é deixar o Espírito Santo de Deus falar, é deixar os teus anjos moverem as graças, romperem as correntes, romperem as cadeias. Romperem as cadeias. Eis a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e dai-nos seus 7 dons. Fazei de nós homens e mulheres de fogo. Amém. Ó meu glorioso e justo São José, nas vossas maiores aflições, vexames e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Divino Espírito Santo continue com vocês durante toda esta santa noite. Eu não tenho mais palavras, somente que o Espírito de Deus permaneça agindo em cada um de vocês. Amém? Boa noite, Andresa. Boa noite, Amanda. Boa noite, Rafael, Walter, Jéssica. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Bela, né? Bela, Dudu. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. E obrigado pela participação. Obrigado por vocês compartilharem. Obrigado por vocês fazerem parte, né, da Casa da Misericórdia. Tatuel Bethesda. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Saudações.